Glória a Deus, te saúdo nessa manhã com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã estou aqui para poder pregar uma mensagem de salvação para mim e para a sua vida. E que o Senhor Jesus nessa manhã abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Uma breve mensagem onde se encontra em João 3, versículo 16, uma palavra bem conhecida, aonde vai nos falar do amor de Deus pela humanidade. A palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra do Senhor nesta manhã vai nos falar sobre o amor de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, aonde a palavra do Senhor vai nos falar que Deus enviou seu Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos entender nessa palavra que Jesus Cristo é oportunidade de salvação, oportunidade de vida eterna. A palavra do Senhor vai dizer que o homem ele pecou e foi destituído da glória de Deus. Mas Deus enviou seu único Filho para que viesse buscar o homem. Porque a palavra do Senhor diz em Lucas 19, versículo 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. O ser humano sem Jesus, ele está perdido. O homem sem Jesus, ele está perdido. E Jesus é a oportunidade que eu e você temos. É a oportunidade que a criatura tem para voltar ao seu Criador. Homem nenhum pode voltar a Deus se não passar por Jesus Cristo. Homem nenhum pode se achegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. A palavra diz que não há outro mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, ele é o caminho. Jesus Cristo, ele é a verdade. E Jesus, ele é a vida. A palavra diz que Deus não enviou o seu Filho para condenar o homem, mas ele enviou para que o homem possa ser salvo. O preço foi pago, meu amado. E o preço foi de sangue. Jesus, ele se entregou. O Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Jesus, ele sofreu a morte de cruz
para hoje eu estar aqui e falar para você que através de Jesus Cristo Ele se entregou, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você possamos ter vida. E Jesus, Ele veio, e a palavra diz: aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê no Filho de Deus, esse será julgado. A palavra do Senhor vai dizer que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Esse corpo nós vamos passar. Todo ser humano vai morrer. E a palavra diz que o homem ele veio do pó e ele vai retornar para o pó. Mas a palavra do Senhor também diz que aquele que morre em Cristo Jesus, ele ressuscitará para a vida eterna. Mas aquele que morre sem Cristo Jesus, ele ressuscitará para a condenação. Meu amado, há duas eternidades. Há duas eternidades esperando o homem. A eternidade com Cristo Jesus, salvação e vida eterna. Mas a eternidade sem Cristo, um lugar de sofrimento, um lugar de ranger de dente, e ambos são eternos. Mas nós temos a oportunidade de ter um encontro com Jesus. A sua vida ela é passageira, e nada do que você conquista nessa terra você levará contigo. Não vale a pena, meu amado, buscar as coisas dessa terra e não querer saber de Jesus. Buscar em primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas, meu querido, será acrescentado. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e você entenda: salvação somente em Cristo Jesus. Somente Jesus salva, cura e liberta. Que o Senhor te abençoe.